Irmãos, então, Isaías 3, de 1 a 15, eu vou projetar o texto aqui, rapidamente, diz assim: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador, perito. Dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser na casa do seu pai: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, toma sob o teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobre. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. É um texto pesado. A gente vem falando desde o capítulo 1 e ele vai se encerrar no versículo 1 do capítulo 4, essa advertência, essa profecia de Isaías sobre a destruição de Jerusalém e Judá. E aqui, no estudo anterior, nós vimos que o Senhor repreende o povo, porque o povo estava colocando confiança na criatura ou em bens produzido por eles mesmos, ou o ouro, ou a prata, ou os carros, ou nos seus exércitos. Eles confiavam mais nessas coisas do que no próprio Senhor. E o profeta, ele fala para aquele povo: não confie nessas coisas, porque essas coisas são frágeis, são passageiras. Confie no Senhor, porque a confiança do Senhor é uma confiança perene. E o povo continuava confiando nestas coisas passageiras, das coisas visíveis. E eu falei no último estudo que isso é uma advertência para nós também, que muitas vezes nós olhamos para os bens que nós temos, as coisas materiais, ao invés de nós olharmos para o Senhor. Isso é uma advertência muito séria para nós. E neste capítulo, o profeta prossegue com as previsões acerca da destruição. E nós vamos ver neste capítulo que a ameaça do Senhor é privar o povo de todo o sustento. Segundo, é colocar uma desordem e confusão na nação de Judá e na cidade de Jerusalém. É substituir uma liderança experiente por uma liderança infantil. É negar-lhe as bênçãos dos sábios e mostrar a ação retributiva do Senhor, tanto para o bem quanto para o mal. Como o Parolim falou aqui agora há pouco, há uma ação retributiva de Deus. E eu quero já adiantar que essa ação retributiva de Deus, ela não é uma barganha que nós fazemos com Deus. Não é assim, bom, já que existe uma ação retributiva de Deus, então eu vou fazer porque Deus tem que me dar. Não é nada disso. Nós vamos ver aqui que não é barganha, não é troca. É Deus dando para os seus. E os seus são aqueles que Ele retira
da onde estão para trazer para o seu lado. Muito bem, deixa eu começar então, vou fazer aqui de partes em partes, para nós entendermos o texto, o contexto e fazer algumas aplicações. Isaías 3, 1, 3, lendo de novo, diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre o artífice e o encantador perito. Muito bem. A retirada do sustento e do apoio significa a retirada de todas as coisas que o povo confiava. Quando a gente lê aqui que o Senhor retira o sustento de água e de pão, ele está falando de a retirada de uma totalidade do sustento, de tudo aquilo que o povo tinha para se sustentar. Água e pão seria a totalidade do sustento que Deus estava tirando. Toda aquela abundância de recursos que era a confiança do povo. Vocês lembram muito bem, carros, cavalos, ouro, exército, conchavo político, tudo isso o Senhor está tirando de Jerusalém e de Judá e trazendo essa retirada do sustento e do apoio com a frase de que o Senhor retira de Jerusalém toda a água e todo o pão, todo o sustento de água e todo o sustento de pão. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor tinha dado como sustento, o povo estava usando como luxúria. Tudo aquilo que o Senhor tinha dado ao povo como bênção, eles estavam usando para oprimir os pobres e os oprimidos. Eles estavam tirando dos pobres, eles estavam engordando os seus bolsos, na mera coincidência, então eles estavam tirando dos pobres, e o Senhor ia intervir, dizendo o seguinte: não é assim, o que foi dado para vocês é para sustento, já que não está sendo usado, o Senhor retira de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o apoio. A glória estava muito mais na criatura do que no Criador. A glória, a confiança estava muito mais nas coisas do que no Senhor das coisas. Estava muito mais nos bens materiais do que no Senhor dos bens materiais. E o Senhor Deus Todo-Poderoso não estava nem um pouco contente e satisfeito com isso. Eu quero já colocar uma observação aqui, que também serve como uma aplicação, que quando o homem coloca a sua confiança em coisas e pessoas, e isso é retirado dele, a situação fica muito complicada. Porque é o seguinte, irmão, porque perde-se a referência e acha-se o desespero. Quando o homem coloca a confiança em coisas, e essas coisas drasticamente ou repentinamente retirado, fica complicado porque ele perde aquela referência. E quando ele perde a referência, ele acha o desespero. Porque a confiança dele estava em coisa passageira, estava em algo muito frágil, muito volátil, e a nossa confiança, ela deve ser no Senhor Todo-Poderoso. Aquilo que era a base, a sustentação, já não existe mais. Nós precisamos entender que Deus é que nos dá vida, Deus é que nos capacita, Deus é que nos apoia, Deus é que nos tirou de um mundo e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Em Atos dos Apóstolos, quando nós vemos Lucas escrevendo, nós percebemos isso muito bem. Em Atos 17, 24 e 25, quando Paulo ele chega ali em Atenas e ele percebe todos aqueles deuses ali na cidade, ele fala isso no discurso dele, colocando todas as coisas sob a responsabilidade e a criação do Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Olha lá o que diz Lucas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Isso é um versículo que nós temos que ser versículo de cabeceira, de cabeceira, de lembrar disso todos os dias que nós vamos dormir, que é Deus que nos dá a vida, a respiração e todas as outras coisas. Versículo de todo dia antes de dormir: Senhor, eu sei que foi esse dia, foi o Senhor que me preservou. É o Senhor que me dá vida, é o Senhor que me dá respiração e o Senhor que me dá todas as demais coisas. Por quê, irmãos? Porque Deus é criador, porque Ele é a fonte da vida, porque Ele é o dono da vida, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, porque toda a vida depende dEle. E nele deve estar a nossa confiança. Era essa a reclamação do profeta. Vocês devem colocar a confiança no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e não nas coisas que vocês acham que são confiáveis, porque essas coisas, elas serão tiradas, e vocês vão, usando um termo chulo, vocês vão perder o chão. Vocês não vão ter mais a quem buscar, porque vocês estão confiando em coisas que não devem ser confiáveis. Pois bem, diante disso, tudo aquilo que Jerusalém e Judá se apegavam, não existe mais, ficaram sem apoio. E além disso, o Senhor trata a nação com a suspensão da água e do pão. Além do Senhor dizer, eu vou tirar o sustento de água, de pão, Ele diz mais uma coisa: eu vou tirar toda a sustentação política e toda a sustentação religiosa de vocês. Eu vou deixar vocês sem uma liderança política e sem uma liderança religiosa. Esta liderança, que era uma liderança sólida, experiente, seria substituída por crianças, por meninos. Olha o que ele diz no versículo 4 e 5 do capítulo 3. Dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo, e o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando a liderança experiente e prudente é retirada, quem assume? O texto responde: quem assume são crianças, são meninos. E na realidade aqui nós temos duas interpretações. A primeira interpretação, que esses meninos, essas crianças, são homens infantis nas suas decisões, são imaturos, bebês. São adultos, mas com mentalidades de bebês, ou seja, despreparados para governar uma nação. Isso a gente vê muito numa nação, a gente vê numa empresa, a gente vê num estado, a gente vê em vários lugares. Pessoas adultas, mas com mentalidade bem infantis. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que tratava de pessoas de pouca idade mesmo, de príncipes, de crianças, e tanto para uma quanto para outra nós temos base bíblica. Essa segunda, que ele fala de crianças, a gente pode perceber que é o seguinte, que depois de Isaías, o rei Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Amon começou a reinar com 21 anos, Josias com 8 anos, Jeoacás com 23 anos, Joaquim com 18 e Zedequias com 12. Então, esses príncipes, eles tinham a responsabilidade de uma nação nas costas deles, mas eles eram muito novos, eram crianças, literalmente, alguns deles. Mas a nossa interpretação, e aqui, como nós falamos aqui, eu estou sentando nos ombros de homens muito mais experientes e estudiosos, eu vou ficar com a primeira, de que eram pessoas adultas, só que com uma mentalidade infantis, bem imaturos para liderar uma nação. De qualquer forma, essa liderança seria despreparada, e com isso surgiriam confusões, brigas, facções, opressões,
atrevimentos, porque diz aqui, ó, o menino se atreverá contra um ancião. Isso era inadmissível. Um menino se atrever contra um ancião. E isso acontecia com a retirada de uma liderança desprovida. Quem é aqui um pouco mais assim experiente como eu, sabe muito bem que na minha época de criança, quando os pais estavam conversando, você sequer chegava perto. Não é assim, Noé? Você também que é da minha mãe que eu? Quando os pais estavam conversando, não é assim, irmão? Silva? Quando os pais estavam conversando, as crianças, se ousasse falar alguma coisa, não precisava nem falar, era só olhar. Você já sabia para onde que você ia. Então, era inadmissível uma criança, ou aqui um menino, se atrever contra um ancião. Mas aqui ele está dizendo que quando é retirada uma liderança experiente, uma liderança preparada, a criança se atreverá contra o ancião. E o vil contra o nobre, que também não era possível. Irmãos, isso é um perigo em qualquer lugar, quando a liderança não é experiente, preparada. Isso é um perigo em qualquer lugar. Isso é perigo na empresa, isso é perigo em qualquer situação. E isso é um perigo na igreja. Isso é um perigo na igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eram adultos, mas agiam como crianças, tinham atitudes de crianças, se comportavam como crianças, e é nesse contexto que o livro de Isaías, que o profeta Isaías fala. Irmãos, a igreja em Corinto tinha vários problemas, e um deles era justamente a falta de sabedoria. E quando uma igreja hoje, local, contemporânea, quando você tem uma igreja onde ela está despreparada, quando a liderança está despreparada, começa a aparecer os achismos. Eu acho que pode ser feito assim. Mas eu acho que isso não tem problema. Mas eu acho que o pastor está errado. Mas eu acho. Em cima do achismo, vira um atrevimento total. Quando você tem uma liderança preparada, experimentada, centrada na palavra, se diz não. Isso é assim, assim e assim. E é isso que o profeta está dizendo. A nação de Judá, cidade de Jerusalém, seria administrada por meninos, por imaturos, não espirituais, mas imaturos. Então seria uma derrotada total. E Paulo, ele precisou intervir rapidamente ali naquela igreja aos Gálatas. E eu quero citar mais uma passagem aqui, de Gálatas mesmo, capítulo 1, versículos 6 e 7, para nós mostrarmos que quando você tem uma liderança despreparada dentro da igreja, as pessoas começam, em cima do achismo, não, mas isso pode, aquilo pode. Não, vamos trazer, como o Danilo falou hoje de manhã, pragmatismo, né, Danilo? Deu certo lá, não, vamos trazer para cá. Não, mas lá, vamos colocar a luz, vamos pintar de preto, vamos fazer qualquer outra coisa, porque eu acho que dá certo. Aí Paulo escreve Gálatas 1, 6 e 7, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Os irmãos tinham recebido o evangelho verdadeiro, mas estava no achismo, né? A salvação em Cristo, mas eu acho que é isso. A salvação em Cristo, mas você precisa fazer aquilo. Por quê? Porque faltava uma liderança séria, preparada, e Paulo interviu rapidamente. Irmãos, as condições de Jerusalém e de Judá estavam tão deploráveis que as credenciais para ser um líder, para ser um príncipe, para ser um governador, não eram mais sabedoria, inteligência, experiência, razoabilidade, confiança. Não eram mais esses pré-requisitos. As credenciais para ser um líder eram o seguinte: se você tiver roupa, pão e talvez um anel, você serve.
Eram essas as credenciais. A situação estava tão deplorável que não precisava ser alguém experiente, inteligente, ter uma razoabilidade, ter um testemunho de dentro e de fora. Não, se você tiver pão e roupa, já está bom. Então, recrutava-se qualquer um que quisesse ser, porque ninguém queria ser mais. E aí, ó a resposta dessas pessoas que fala sobre esse recrutamento para liderar a nação de Judá e Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob o teu governo essa ruína. Naquele dia levantará este a sua voz dizendo: eu não sou médico, não há pão na minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe deste povo. Eu não quero. Não adianta insistir, eu não tenho nada disso que vocês estão falando, eu não tenho preparo, eu não tenho experiência, eu não quero ser príncipe de vocês, eu não quero liderar vocês, o que eu tenho é muito pouco. Não que não houvesse um interesse em defender o seu país, é que essas pessoas estavam vendo a ruína era tão grande que não havia ninguém em condições de resolver, porque o problema não era administrativo, o problema era espiritual. O problema é que a nação estava, nós vamos ver um pouco mais para frente, a nação estava confrontando Deus. A sua língua e as suas obras estavam contra Deus, e Deus viria com uma ação retributiva contra essa nação, que mais para frente nós vamos ver. Deus levanta Nabucodonosor, rei da Babilônia, e leva cativo o reino do sul para a Babilônia por 70 anos. E o Senhor fala isso, que estava levantando o rei da Babilônia como vara de conserto para essa nação. E o povo não conseguia enxergar, e o profeta denunciando, e o profeta denunciando, e o povo não conseguia, não via, os seus olhos estavam fechados. Como eu disse, não havia interesse em assumir a responsabilidade. E por que, irmãos? Até aqui eu fiz uma introdução bem interessante sobre por que estava acontecendo isso, por que essa fala dura do profeta. Tinha uma razão para o profeta acusar tão seriamente Judá e Jerusalém? Tinha alguma causa visível para que o profeta pudesse colocar o dedo e falar: Judá e Jerusalém, vocês serão arruinadas? Tinha. Dá uma olhada no versículo 8 de Isaías 3. Qual é a causa? Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. E olha aqui a causa de tudo isso: porque a sua língua e as suas ações são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Aqui está o cerne, aqui está o centro, aqui está a razão para que Deus trouxesse uma ação retributiva contra essa nação, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Irmãos, parafraseando o profeta, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia você confrontar Deus. Não é uma boa ideia a minha língua e as minhas ações ser contra o Senhor. Certamente não é uma boa ideia. Elas, Jerusalém e Judá, elas trouxeram destruição para elas mesmas. Elas infringiram a lei de Deus. E como elas fizeram isso? Eu repito, elas fizeram isso com a sua língua e com as suas obras, porque ambas eram contra o Senhor. Tiago, capítulo 3, eu não vou ler, ele fala para nós termos cuidado com a nossa língua. Ele fala que a nossa língua, ela é fogo, ela é mundo de iniquidade. Então, ele manda nós termos, Tiago capítulo 3, ele manda nós termos um pouco de cuidado com a nossa língua. Tem um comentarista de Isaías, chamado Matthew Henry, ele fala o seguinte, diz assim, Jerusalém e Judá pretenderam afrontar o Senhor em desprezo à sua autoridade, em desafio à sua justiça.
Você pode ver que eu coloquei sua em maiúsculo. Eu estou falando daqui que ele afrontar o quê? A autoridade de Deus e a justiça de Deus. É isso que Jerusalém e Judá estavam fazendo. Eles estavam afrontando, desprezando a autoridade de Deus e o desafiando a justiça de Deus. A língua delas, de Jerusalém e Judá, era contra o Senhor, pois contradizia quem? Os seus profetas. Os profetas diziam, faça isso, eles faziam aquilo. O profeta dizia, não adore os ídolos, eles adoravam os ídolos. O profeta dizia, cuide dos oprimidos, eles roubavam os oprimidos. Cuidem dos pobres, eles não cuidavam do pobre. Volte-se para o Senhor, eles voltavam para os ídolos pagãos. Tudo que o profeta fazia, eles faziam o contrário. Eles faziam o contrário. E ele diz o que? Eles desprezavam a autoridade do Senhor e desafiavam a sua justiça. E eu volto ao que eu falei agora há pouco. Não é uma boa ideia fazer isso. Certamente não é. E quando isso acontece, irmãos, quando a nação peca, o rosto, quando uma pessoa peca, quando nós pecamos, o nosso rosto mostra. É verdade ou é mentira? O rosto mostra, e o profeta fala justamente isso aqui no versículo 10, ele diz assim, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobre. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. O rosto do povo, se eu olhava que eu não sei, mas a interpretação é que você olhava para o povo, e a expressão da nação testificava o seu pecado. Não havia brilho. Lá em Provérbios, o coração alegre formoseia o rosto. Mas tem uma sequência que eu não lembro. Mas o rosto deles mostrava ou demonstravam o seu pecado, a sua ação diante do Senhor. Não havia em Jerusalém, não havia em Judá nenhuma vergonha, não havia neles nenhuma preocupação em esconder os seus pecados. E o texto aqui, o profeta diz que eles publicavam, ou seja, os seus pecados eram públicos, e eles eram semelhantes a Sodoma. Irmãos, qualquer um de nós aqui, ou qualquer um que conhece um pouco, sabe qual é o pecado de Sodoma e Gomorra. Era uma perversão sexual. Só que, além disso, o pecado de Sodoma, revelado em Jeremias, ele diz que além da perversidade sexual, era a opressão aos pobres e oprimidos. Eles não cuidavam dos pobres e dos oprimidos. Então, o profeta, ele diz assim que o pecado deste povo de Jerusalém era semelhante ao pecado de Sodoma. E isso é uma comparação horrível, irmãos. Porque os homens de Sodoma, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E essa é a comparação que o profeta faz de Jerusalém e Judá. Olha aí o que diz Gênesis 12, 13, 12 e 13. Diz assim, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O profeta compara os homens de Judá com esses homens aqui. Grandes pecadores contra o Senhor. Faziam tudo contra o Senhor. Que comparação horrível, irmãos. E por que ele faz essa comparação? Eu vou voltar para 3:8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiar a sua gloriosa presença. Por isso que o profeta os compara aos homens de Sodoma. Irmãos, os judeus estavam destituídos de vergonha quando os habitantes de Sodoma, na sua aparência, no seu pecado, na sua postura, em todas as suas atitudes. Os corações deles estavam endurecidos
e as mentes cauterizadas, os olhos e os aspectos dos rostos declaravam o interior do coração. Olhava-se para o povo e via que havia um monte de coisa errada. E o profeta faz mais um alerta: ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Estavam plantando e certamente colheriam o resultado desta plantação. Agora, irmãos, até aqui a gente vai suspirando, né? Senhor, misericórdia. Agora preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Preste atenção, a partir do versículo 10 e 11. Presta atenção nisso. Mesmo no meio de todo esse turbilhão de acontecimentos, Deus assegura às pessoas justas que tudo estaria bem com elas. Apesar dessas calamidades gerais que eles estavam passando, Deus estava vendo e cuidando de cada um deles. Da mesma forma, Deus estava cuidando e vendo os maus. Deus estava vendo os bons, que ele chama de justos, mas ele estava vendo também os maus, os perversos. E ele informa que o pagamento que receberiam era o que as suas próprias mãos estavam fazendo. Enquanto que para os justos, o Senhor diz: diga aos justos que lhes irá bem. Diga ao justo que lhe irá bem. Olha aí o 10 e 11. Isso o Danilo falou hoje sobre o normal e o extraordinário. Isso é o extraordinário. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Irmãos, o Senhor não falou de forma nenhuma que livraria o justo de todos aqueles problemas causados pelos governantes fraudulentos. O Senhor não falou que livraria os justos de todas aquelas dificuldades dos governantes corruptos, que ignoravam as leis do Senhor e os seus mandamentos. Mas o Senhor disse: dizei aos justos que bem lhes irá. O Senhor também não falou que livraria os justos das guerras. O Senhor também não falou que livraria os justos dos problemas. O Senhor também não falou que livraria os justos de caírem ao fio da espada. Mas ele disse: diga aos justos que bem lhes irá. Irmãos, isso para nós é uma grande alegria. É uma grande alegria. Por quê? Porque da mesma forma o Senhor não nos promete uma vida sem problemas. O Senhor não nos promete uma vida livre de dificuldades financeiras. O Senhor não nos promete uma vida livre de doenças, livre de acidentes, livre de governos corruptos, livre de chefes insuportáveis, livre de pessoas querendo puxar o nosso tapete, pessoas que querem te prejudicar. Não, o Senhor não nos prometeu isso, mas o Senhor diz: diga aos justos que bem lhes irá. Aí você pode dizer: justo? Mas quem é justo? Pela minha justiça eu não sou, mas eu sou justo, sim, justo porque nós fomos justificados pela justiça do verdadeiro justo, Jesus Cristo o justo. Justo, porque quando o Pai olha para mim, ele vê a justiça de Cristo, e ele diga aos justos que bem lhes irá. Esse bem, meu irmão, nós já falamos aqui várias vezes, não é o bem-estar, mas é o estar bem com Deus. Não é você receber todas as coisas deste mundo. O povo de Israel aqui de Judá tinha tudo: ouro, prata, cavalo, exército, tudo. Só que Deus falou: eu vou acertar minhas contas com vocês. Não é esse bem-estar, mas é estar bem com o Senhor. Não é, se o Senhor quiser te livrar de todos esses problemas, Ele pode te livrar, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, e a fala dele não muda: bem lhe irá. Mas que bem é esse? Aquilo que o Senhor prometeu para os seus, lá na vida eterna.
Esse é o bem lhe irá. Eu me recordo aqui de Romanos 8:28, é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Primeiro que são todas, e há outras coisas que é o bem, não é o bem-estar também. Porque muitas dessas coisas vêm e derruba a gente, mas é o Senhor agindo. É a mesma coisa aqui. Diga ao justo que bem lhes irá. Mas eles passaram por guerra, foram mortos, e nós vamos ver no próximo estudo, eles passaram por dificuldades, tinham governantes corruptos, fraudulentos, eram oprimidos, tudo, mas o Senhor diz, olha, eu sei quem é você, eu te conheço, no meio desse povo todo de perverso, eu sei quem são os meus, diga aos justos, eu sei quem são. O Senhor não perdeu de vista, o Senhor não esqueceu dos seus, Ele sabe quem são os seus, e mesmo hoje, Ele sabe, Ele continua sabendo quem são os seus. Irmãos, Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor Jesus disse, Ele prometeu uma vida eterna cheia de gozo, de alegria, onde todos os problemas não mais existirão. O Senhor tem os seus. E aí você pode dizer assim, mas eu não sei quem são, nem eu, mas não compete a mim saber quem são e nem aonde estão. O que compete a mim e a você, como foi falado aqui hoje de manhã, é pregar o Evangelho. Quem vai converter é o Espírito Santo. Quem vai salvar é o Espírito Santo. E quando? Quando Ele quiser, no dia que Ele quiser. Lá quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, tem um versículo ali que o Senhor diz assim, e o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Quem que ia acrescentando? O Senhor ia acrescentando. Então, o tempo é dele, o Espírito Santo converte quem Ele quer, no dia que Ele quer, na forma que Ele quer. O que compete ao Flávio e todos vocês, como o Danilo foi aqui hoje de manhã? Pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus, anunciar a Cristo Jesus, não perder a oportunidade. Isso compete a mim e a você. O resto compete ao Espírito Santo. Não queira desempregar o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele, ele que converte, é ele que faz a obra dele. Atos, capítulo 18, versículo 9 a 11, quando Paulo chega em Corinto, melhor dizendo, ele talvez estivesse um pouco desanimado com todas as perseguições, mas à noite o Senhor deu uma visão para ele. Diz assim, ó, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. O Senhor disse para Paulo, Paulo, faz o teu trabalho, prega, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo não sabia quem eram, mas o que ele fez? Ficou 1 ano e 6 meses fazendo o que o Senhor mandou, pregando a palavra de Deus. Isso nós temos que fazer do mesmo jeito, irmãos. Mas e com relação a Judá e Jerusalém? O profeta ainda diz que além de retirar a liderança experiente de Jerusalém e Judá, colocar no lugar deles meninos, estes meninos é que serão os opressores do seu povo. E considerando, irmãos, também aqui, não quero causar confusão, mas considerando o contexto da época, o Senhor disse que as mulheres estariam na testa do seu governo. Naquela época, isso não era admitido. Então, o Senhor diz que as mulheres estariam governando, talvez não governando diretamente, mas influenciando a liderança. Porque, como nós falamos há pouco, como tratava-se de uma liderança inexperiente, infantil, imatura, talvez as mulheres estavam influenciando para tomar algumas decisões. E nós temos bases bíblicas para falar isso. Muito bem. Muito bem, esses líderes, eles estavam levando o povo ao engano, e isso é a preocupação. Olha o versículo 12, quando ele diz assim, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo.
ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. O Senhor chama a atenção do povo e parece que o povo não ouve a advertência. O perigo de uma liderança divorciada do Senhor é isso aqui. O perigo de uma liderança fora dos caminhos do Senhor é isso aqui. Guiam as pessoas, o rebanho, para águas, para lugares sem água. Conduz o rebanho para caminhos perigosos, para caminhos perversos. Porque, irmãos, como eu disse, o profeta fala aqui das mulheres que estavam à testa do seu governo. Como eu disse, nós temos base bíblica para falar sobre isso. Eu vou citar só um texto que está em 1 Reis, capítulo 21, 25, que é sobre Jezabel. A Bíblia diz assim, ninguém ouve, pois, como Acabe. Nossa, se ficasse até aqui seria interessante, né? Mas vê o resto. Que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. E por quê? Porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Quem lê a história de Acabe e Jezabel vai ver que Jezabel, eu até fico imaginando que Jezabel tem que matar Elias, mata o profeta Elias, ele profetizou e faz 3 anos que não chove, olha como é que estão os animais, vão matar Elias, quer dizer, eu fico imaginando a Jezabel falando na orelha de Acabe, mas a Bíblia diz que ela instigava Acabe, e a Bíblia diz aqui que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal diante do Senhor. Então, é baseada nisso daqui que a gente percebe que a liderança era uma liderança infantil, uma liderança despreparada. E a responsabilidade de um líder religioso é justamente conduzir o rebanho para o caminho certo. Paulo, voltando lá para o livro de Gálatas, Paulo falava justamente sobre isso, né, irmãos? Que aqueles irmãos estavam trocando o evangelho certo por alguma coisa duvidosa ou não tão certa de tudo isso. Pois bem, e diante disso o Senhor não vai ficar passivo, o Senhor não vai ficar inerte e o Senhor vai agir. Olha aí no versículo 13 a 15, nós caminhamos para o final. Diz assim, o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o Senhor não fica passivo, o Senhor não fica inerte, e o Senhor diz aqui que Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor vê todo aquilo que a nação estava fazendo e Ele se apresenta para julgar. Como eu disse anteriormente, o Senhor, como é que Ele ia julgar essa nação? Levantando um inimigo, levantando Nabucodonosor para levar o povo cativo por 70 anos na Babilônia. Além disso, Ele mostra o pecado deles. Ele diz assim, vós sois o que consumiste esta vinha. Vocês que acabaram com a cidade, vocês que levaram o povo para a ruína, vocês que trocaram a glória do Senhor pela glória de coisas criadas. E mais, o ladrão está na sua casa, ou seja, é você mesmo. O que roubais, vós sois o que consumiste esta vinha. O que roubaste do pobre está na vossa casa. Traduzindo isso é o seguinte, o ladrão é você. É você que tem roubado o povo. É você que tem destruído a nação. E você vai ser castigado por conta disso. Você vai ficar 70 anos num cativeiro babilônico até que o Senhor seja misericordioso e traga vocês de volta. E a pergunta que o Senhor faz para este povo, ou para qualquer um de nós, ela tem um silêncio ensurdecedor, que é o seguinte: que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? É uma pergunta, ela causa um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque o povo sabia que era verdade. Tanto é que não há
Não há ninguém aqui, no decorrer do livro, o povo não questiona. E nós vamos ver no próximo estudo que as mulheres também faziam parte, penso que vocês estão isentas não, as mulheres também faziam parte da corrupção deste povo. E nós vamos ver ali que o profeta ele gasta 10 versículos para falar o que as mulheres faziam. Eu até estava brincando com a minha esposa, tem coisa que eu não sei nem como é que usa. E as mulheradas usavam naquela época. E qual era o objetivo? Chamar a atenção e perverter o povo. Então a gente percebe que é uma nação corrupta. E é uma nação que o Senhor diz, vocês serão castigados. Pois bem, irmãos, a postura dos líderes eram visíveis e precisavam de correções. E o Senhor ia corrigir. E hoje, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quais as aplicações que nós podemos trazer para nós? Eu costumo dizer o seguinte, a gente prega aqui, de repente alguém está aí falando assim, tá bom, amanhã é segunda-feira, o que eu faço com isso aí? O que eu faço com tudo isso que você falou aí? Eu vou falar para você o que você faz. Primeiro, que se você que uma ação retributiva de Deus não é a sua obra. Não é porque, não pensa que você vai fazer e Deus vai retribuir para você. Não, isso aqui, Deus não barganha com ninguém, Deus não troca com ninguém. Quando Deus diz assim, diga aos justos, Ele está dizendo os seus, está dizendo aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Se você já recebeu Cristo como teu suficiente Senhor e Salvador, se você já se reconheceu um pecador, se você sabe que você é um pecador, se você tem certeza que você não consegue perdoar os seus pecados por você mesmo, se você tem consciência de que Cristo morreu na cruz para perdoar os teus pecados, se você sabe disso e você já se lançou diante dele e pediu perdão dos seus pecados e reconheceu Cristo como teu suficiente Senhor e Salvador, então você faz parte deste grupo. Se você ainda não tem essa consciência, se você ainda está assim, Senhor, eu quero, eu não sei o que eu faço, então já é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Primeira coisa, o Senhor sabe quem são os seus, independente de onde eles estejam. Segunda coisa, mesmo diante de tantas situações que nós estamos passando, mesmo diante de um coronavírus que tem desestruturado famílias, tem causado pânico nas empresas, tem causado tristeza nas igrejas, tem levado pessoas a ficar amedrontadas nas suas casas. Tem pessoas que não saem de casa há 1 ano e meio, com medo do coronavírus. Tem crente que não vai na igreja com medo do coronavírus. Eu quero dizer para você o seguinte, que o Senhor não nos prometeu ficar livre do coronavírus, mas Ele diz o seguinte, diga ao justo que bem lhes irá. Independente da situação, independente dos problemas, você pode dizer assim, mas isso é muito fácil você falar. Não, não é fácil eu falar não, porque eu também tenho passado por problemas, e muitos, mas eu posso dizer o seguinte, eu sei em que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, irmãos, nós vivemos num período, e eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, vai piorar. Vocês podem ver que nós temos falado isso, temos orado aqui várias vezes, que ainda nós temos a liberdade de falar dessa palavra no nosso país. Nós ainda temos. Até quando? Eu não sei. Tem lugares que já não pode mais, tem países que não pode. Então, irmãos, não olhe para a situação, não olhe para o problema, olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Você está passando por problemas, eu vou dizer o que Pedro disse, não pensa que é só você. No mundo todo tem muita gente passando por problemas muito maiores do que os seus. E as pessoas estão diante do Senhor. E eu vou terminar aqui ratificando o que foi falado hoje de manhã e ratificando o que foi falado aqui na abertura. Nós precisamos estar juntos, mutuamente orando, mutuamente nos advertindo, mutuamente, uns com os outros. Isso é igreja.
E para terminar, não deixe de cooperar, não deixe de congregar. Nós precisamos estar juntos em oração, juntos em leitura da palavra, juntos buscando o Senhor. E até o dia que Ele vai voltar, não é, pastor? E vai voltar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém.